Fala, Renatão, mais um Conexão Tamo na área. Leopoldina, que nome maravilhoso, Conexão Leopoldina, região Conexão. Massachusetts, Carioca, eu já falei isso, né? Bom, dando uma enrolada aqui enquanto eu compartilho a ruína de hoje. Já, ó, Não eu sei não... se, não sei se é tão ruim, não sei se é tão ruim assim, não. Acho que dá até para acreditar no mundo melhor depois dessa. Ah, melhorou, é possível dizer que o mundo está melhor. Tá aparecendo para você aí a mensagem? A Ah, notícia? tá. Então a notícia é Thomas Hobbes, olha só, Thomas Hobbes, que curioso, hein, Renato, o nome dele? Curioso, né? É, Curioso. Thomas Hobbes, meu Deus, que parecido, semelhante, Thomas Hobbes. Agora que eu O pensei, o Leviatã, meu Deus. Líder da Leviatã. organização supremacista Ku Klux Klan morre nos Estados Unidos. Olha que sensacional, a notícia Fico triste com uma notícia sexta-feira dessa. passada. Eu também fico triste, muito provavelmente Thomas Hobbes foi encontrar quem? Quem, Renato? E aí, Olavo de Olavo de Carvalho. Carvalho. Olavo de Carvalho foi Foi. encontrar, Tem apertar. tem aquelas expressões que a garotada usa. Foi de base, foi de comes e bebes. Esse aí foi de Olavo de Do Carvalho. Olavo de Carvalho. Eu ia falar que foi para o inferno, mas é bem capaz do diabo devolver. Então é melhor não fazer isso, né? Foi para um outro, enfim, outro plano que não traz nenhum. Particularmente, eu acredito que ele foi tomar uma sopinha sentado no colo do papai do chão, né? Então tá melhor dito. É, essa é a melhor definição. Quer falar alguma Cara, coisa? eu Não. tava lendo sobre essa figura detestável aí. Esse sujeito, ele tá na Ku Klux Klan desde o final dos anos 80. Alcançou uma expressão dentro e fora dos Estados Unidos enquanto supremacista, enquanto antissemita, né? Enquanto racista. Esse cara, você acredita que esse cara nunca passou um dia na cadeia? Pelas ideias, pelas práticas, pelas coisas que ele fez? Lembrando que a Ku Klux Klan é considerado um grupo terrorista, Sim, né? Ele montou lá o Partido dos Cavaleiros, né? O Knights Party, que seria... Eu fico às vezes muito intrigado com determinadas expressões que a imprensa usa. Teria sido uma tentativa de deixar a Ku Klux Klan mais gentil, fazer uma dissimulação dos ideais supremacistas e antissemitas dessa figura. Quando o Obama foi eleito, ele fez questão de afirmar que a democracia não era negra, a democracia era branca, né? Então ele é pastor de uma igreja no Arkansas, lá nos Estados Era, né? Pastor de uma igreja no Arkansas, lá nos Estados Unidos, onde eles ah, é? defendiam Eu não tinha abertamente visto. É mesmo, né? o antissemitismo, o racismo. Então, por mais que muitas pessoas digam que ele foi para não sei, acho contraditória, não, ele foi seguir um caminho menos radical. Como assim menos radical? O cara era racista, o cara era antissemita, pode botar aí, se for investigar, coisas relacionadas à mentoria intelectual de assassinatos, deve ter sido provavelmente um porco estuprador também, que entre essa galera isso é prática comum. Então, eu não vejo como alguém que foi a suavizar os ideais da KKK. Ele era um Sim, racista, um sim, sim, misógino, um sim. antissemita, sabe? Morreu. Cara, é menos um no mundo, é menos um para propagar essa ideologia detestável. Era amiguinho do Trump, né? Ah, Apoiador do Trump, muito inclusive, provavelmente. como não poderia deixar de ser. Sim. Nunca pagou pelos crimes dele, porque o que esse cara cometeu foram crimes. Na verdade, eu acho que até a morte para um sujeito desse é muito suave. Mas passou, porque E os morreu de negros. velhice, na verdade, né? Pois é, morreu de velhice ali, cercado dos amigos, família. É. Provavelmente as pessoas negras que ele agrediu, se reagissem a isso, seriam mortas ou presas. Enquanto agressor, não sofreria pena nenhuma, sabe? Para Então, além de assim, dar é só continuidade, uma né, pena, Renato? só uma pena que um monstro desse tenha morrido sem passar pelo crivo da justiça, sem nunca ter sofrido nenhuma sanção, penalidade, Sim, ou sim. mesmo a revolta de alguém tenha alcançado a ele, né? É. No sentido de até mesmo fisicamente, de uma justa revide a violência que ele praticou. Só lamento por isso, mas morreu menos um. Não, E não vai, mais, não assim, vai fazer né? falta. Perpetuando uma organização criada na segunda metade do século XIX, que desde seu início era justamente supremacista, racista, supremacista. Para quem não lembra, quem está nos acompanhando aqui, ela se originou exatamente, se não me engano, em 1865, se eu não me engano, também no Sim, Tennessee, né? Depois a gente pode até confirmar isso. Se eu não me engano, o líder também, alguma coisa, Nathaniel Forrest, um grande contador de história, inclusive,
ok, tudo bem. Piadas à parte, né? Mas bizarro, né? Segue em frente nessa piada. Sim. Pois é. Enfim, e está exatamente naquele contexto da própria Guerra Civil Americana, que é um contexto muito turbulento, onde a questão da escravidão e onde a questão contra a negritude é praticamente um papel extremamente importante naquele período, né? E ali é exatamente nessa conjuntura que a KKK, enfim, Triple K, né, surge e permanece até hoje. Então, o mais bizarro é isso, né? É conseguir ainda, para além dele estar vivo, intacto, né? Merecia uma bela de enfim, mas acaba que, para além disso, dele individualmente, ele acaba perpetuando uma associação que já deveria ter sido extinta ou proibida. São coisas que acontecem nos Estados Unidos, né? Umas bizarrices assim, a meu ver, tá, Renato? E o cinema, na verdade, é, infelizmente, foi instrumentalizado e deu um novo fôlego para a KKK. O D.W. Griffith, quando ele dirigiu O Nascimento de uma Nação, que é Sim, considerado o primeiro filme a fundar a linguagem clássica do cinema, as roupas da KKK, aquela questão do chapéu pontudo, toda a sim, vestimenta e práticas da KKK foram ressignificadas pelo cinema do D.W. Griffith, pelo Nascimento de uma Nação. Então, o Nascimento de uma Nação ajudou a sedimentar a KKK para as novas gerações. A KKK que a gente vê hoje em dia, infelizmente, foi fundada com o Nascimento de uma Nação, que é um filme que mobiliza elementos históricos, no caso a Guerra de Secessão lá dos Estados Unidos, se vale desse discurso histórico justamente para o quê? Para propagar o discurso racista. O Spike Lee, no filme Infiltrado na Clã, ele mostra lá uma cerimônia de iniciação, né? A KKK se baseia supostamente em ideais cavalheirescos, os ideais templários, aquela coisa toda, e tem uma cerimônia de iniciação onde os caras têm que assistir o nascimento de uma nação, e lá eles têm um êxtase, um momento assim de gritaria, de se reafirmar brancos, não sei o quê, e o filme é usado realmente até hoje nesse tipo de cerimônia, nesse tipo de evento da KKK. É uma pena que o cinema tenha colaborado para ajudar a consolidar essa imagem. Bom, pode seguir aí, Renato. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? não, Tá, ficamos não, por não. aqui. Já É que eu teve estava. mais destaque do que merece. Exatamente, é porque eu estava aqui com uma. Não, ele que parta dessa para pior. Mas aí a gente acaba trazendo aqui algumas informações históricas que o nosso leitor, nossos ouvintes, na verdade, possam se interessar e pesquisar isso mais a fundo. Outro livro, um filme que eu também lembrei agora foi o próprio Mississippi em Chamas, né? Trata um pouco sobre isso. Isso, Mas é claro que isso. também é um filme datado, tem todas as discussões que podem sair dali, mas é um filme muito interessante também. Retrata isso muito bem. Para quem nunca teve contato, fica aqui a recomendação. É isso, né, meu amigo? Isso. Então, Ficamos por aqui. ficamos por aqui. Hoje não trouxemos uma ruína, hoje trouxemos um tijolinho a mais aí na história da humanidade. Pois é. Um abraço, até mais, Renatão. Valeu, Bené. Até a próxima.